Você já parou pra pensar o que aconteceu com a Casa Velaryon lá em Game of Thrones? A Casa Velaryon que aparece tanto em House of the Dragon, que tem um papel muito importante, uma grande conexão com os Targaryen, e da mesma forma como os Targaryen praticamente sumiram lá em Game of Thrones, os Velaryon também não são citados, a gente não tem eles lá. Eles realmente não existem mais ali em Game of Thrones, eles simplesmente são ocultos ali pela série, a série não quer focar, tem alguém ali. Nesse vídeo vamos explicar isso, vamos explicar o que aconteceu, e se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, e pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre House of the Dragon e Game of Thrones, porque House of the Dragon traz bem sobre a Casa Velaryon pra gente, Game of Thrones simplesmente a gente não tem nada ali praticamente. E esse é um ponto que a gente tem que explicar, porque é uma casa rica e poderosa, nesse momento pelo menos que a gente tá vendo em House of the Dragon. Mas antes de começar, deixe esse like aqui, ajuda muito na divulgação, e não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nenhum conteúdo sobre esse universo aí. E é o seguinte, né, em um vídeo falando sobre a Casa Velaryon, a gente não podia começar de uma forma diferente sem mostrar Corlys Velaryon, que assim, do universo de Game of Thrones na TV, é o principal rosto até hoje que a gente viu. Tem vários nomes importantes da Casa Velaryon na história, mas o principal acaba sendo ele, porque ele é praticamente uma das pessoas que mais fez por essa casa, por essa nobreza aí da família na história. E assim, né, House of the Dragon, a série, sempre foi e vai ser até o final sobre a Casa Targaryen. É o foco sobre a história de como a Casa Targaryen ruiu, basicamente isso. Só que meio que como a segunda família da série, a gente tem a Casa Velaryon, e não só por um ponto, mas por diversos pontos, né? Por exemplo, a Casa Velaryon são os principais que exercem o papel de se juntar com Targaryen e terem filhos. São eles. Um dos casos mais relevantes que a gente tem na série é do Corlys com a Rhaenys, mas na própria série a gente tem filhos dele se casando com outros Targaryen, por exemplo, o Laenor casando com a Rhaenyra, e temos o casamento do Daemon com a Laena, que morre na primeira temporada ali, pra Vhagar. Mas como eu disse, são vários papéis importantes, não tem só esse papel de casamento, esse papel de apoio e tudo mais. Em House of the Dragon, na história, eles são a única outra casa que tem sangue ainda da antiga Valíria, porque eles são do mesmo local de onde os Targaryen e da onde os dragões vieram. Tipo, no início eles não montavam dragões na antiga Valíria, mas no futuro a gente vê alguns Velaryon ali conectados aos Targaryen que acabam montando, né? Principalmente na Dança dos Dragões. Então eles são muito a segunda família, eles são muito importantes, só que aí que tem a questão, pra gente poder chegar na história que conecta com Game of Thrones. Muito da ascendência ou decadência de uma família nessa história aí tem a ver com o dinheiro, com suas riquezas. Muito da riqueza crescente dessa família tem a ver com esse cara do meio, que é o Corlys Velaryon. A história de House of the Dragon acontece após o Corlys conseguir enriquecer e muito a sua família, após as suas 9 viagens, famosas 9 viagens ali, com grandes desafios que inclusive vão ser abordadas por um spin-off aí já confirmado. A HBO já tá no projeto, não é um spin-off live action, esse é um ponto, é uma animação, mas é sobre as 9 viagens do Corlys e como ele ficou muito rico após essas 9 viagens. Isso que fez ele ter o Castelão, isso que fez ele ter Driftmark, né, Deriva Marca, muito rica, muito próspera, tudo aquilo, uma das casas mais ricas aí de Westeros. Só que eu tô focando muito nesse lado de riqueza e de dinheiro, porque a ausência dos Velaryon em Game of Thrones, na série que se passa aí quase 200 anos no futuro, tem a ver com sua queda financeira e a sua baixa relevância pra história. A gente vai chegar lá, vamos indo com os pontos porque aí tudo se junta. House of the Dragon terminou sua segunda temporada agora, recentemente, quando esse vídeo tá sendo gravado, e já tá confirmado que vai ter 4 temporadas, ou seja, vai ser na 4ª temporada que a gente vai ter o desfecho dessa guerra que é chamada de Dança dos Dragões, que é a história, né, é inclusive o princípio da história da série, né, isso não é spoiler pra ninguém, é a história de como a casa Targaryen ruiu. Mas aí, a partir disso, a gente vai ter que entrar em alguns spoilers pequenos dos livros ali, e fica o alerta, né, é um ponto. O que acontece com os Velaryon após o fim da Dança dos Dragões? Isso é um ponto. Então, como eu já disse aqui no canal, o fim da Dança dos Dragões, o fim de House of the Dragon deve ser marcado muito com a gente ver a coroação desse cara aqui, né, Aegon III, que é um filho da Rhaenyra Targaryen, que já nasceu na série, ele é um bebezinho na atualidade na história, que depois da morte de Rhaenyra, depois da morte de Aegon II, os dois que estão disputando, depois da morte dos dois, a história se encerra com o filho da Rhaenyra ascendendo ali ao poder, ele que sobe ao trono, só que com a maior parte da família Targaryen já toda ruída. Mas e os Velaryon ali? Isso nos leva de volta ao Corlys. Corlys Velaryon é basicamente o grande nome ali da casa Velaryon que fica vivo após a Dança dos Dragões, só que toda aquela galera que ele tentou proteger morreu. Corlys se torna um regente do rei Aegon III, servindo ali mais velho, né, e com as riquezas da sua casa afetadas após essa guerra. A gente vai ter perdas no início da 3ª temporada, a gente já deve ter algumas perdas importantes pra ele, que tem a ver muito com poderio militar também, mas com perdas de pessoas mesmo, com a maioria dos seus descendentes relevantes
relevantes ali mortos, né? Sua esposa Rhaenys, que já morreu na segunda temporada, o Laenor, Laena, o próprio Adam, que a gente viu agora montando o Smoke na segunda temporada, também morto, netos dele mortos, e assim, na sequência, a Casa Velaryon continua ocupando o cargo no Pequeno Conselho de Mestre dos Navios por vários reinados Targaryen, só que a casa sempre caindo, né, seu nível de riqueza e em outros pontos. Na história do livro, o próprio Corlys vem a falecer um ano depois da conclusão da Dança dos Dragões. Um ano certinho ali, ele morre, e quem herda ali o trono em Deriva Marca, né, é o Aelin, esse mesmo, um dos seus filhos bastardos que a gente viu sendo apresentado agora nessa segunda temporada. Ele é uma das pessoas que no livro sobrevive à Dança dos Dragões, e é ele que herda após a morte do Corlys. Inclusive depois, né, no meio do caminho ele é reconhecido, ele deixa de ser a ideia de bastardo e recebe o nome Velaryon. E a partir daí não tá muito claro na história quem que sucedeu o Aelin como Senhor das Marés, mas um ponto que fica bem claro na história é que a família foi se arruinando, perdendo grande parte da riqueza para o Hogari Bank, né, um banco operado pela Casa Hogari que fica na Cidade Livre de Lys. Apesar disso, a Casa Velaryon continuou mantendo na sua linha sucessória ali mestres de navios, ocupando o Pequeno Conselho dos Reinados Targaryen na sequência, até a gente chegar bem próximo da história de Game of Thrones. Porque aí que tá, qual que é um grande evento que antecede Game of Thrones, né, que tipo tira o reinado Targaryen e a gente assume um rei que tá ali bem no iníciozinho de Game of Thrones. Esse evento é conhecido como a Rebelião de Robert, né, o Robert Baratheon, que a gente vê como rei no início ali de Game of Thrones, ele na sua época com um físico melhor, mais firme, que inclusive muita gente tem vontade de ver a série sobre a rebelião do Robert, mas foi ele que depôs o rei Targaryen numa rebelião que durou aproximadamente um ano e resultou no fim da dinastia Targaryen. E como que isso se conecta com a Casa Velaryon? Pois é, durante a rebelião de Robert, a Casa Velaryon ainda estava presente no conselho e serviu como mestre de navios pro rei Aerys II, né? O pai da Daenerys aí, o conhecido como Rei Louco, que deu fim, né, na dinastia Targaryen nos Sete Reinos. Quando o rei Robert Baratheon ascendeu ao trono de ferro, basicamente a sede da Casa Targaryen, Pedra do Dragão, que é onde a gente vê Rhaenyra em House of the Dragon, foi dada à própria família dele. Então, coube aos representantes Velaryon da época jurarem lealdade aos membros da família Baratheon que estavam assumindo Pedra do Dragão. E aí a gente já chega na época de Game of Thrones mesmo. Primeira resposta importante, a resposta é que a Casa Velaryon ainda existe na história de Game of Thrones, só que como uma casa muito irrelevante, uma casa com muito menos riquezas e com nomes pouco relevantes também. Esses aqui, por exemplo, já tinham anos que não existiam, né, a sucessão deles. Sendo que durante a linha do tempo de Game of Thrones, o mestre de Deriva Marca da Casa Velaryon é Montford Velaryon. Esse cara aqui, que é a melhor ilustração que a gente tem dele, na série provavelmente seria alguém diferente se fossem mostrar um dia, mas Game of Thrones simplesmente não mostra. Deixa quieto, mas o Montford tá lá, e basicamente ele jurou lealdade a quem na história de Game of Thrones? Ao Stannis Baratheon, que a gente vê ele aparecendo lá em Pedra do Dragão em Game of Thrones, né, que tá reivindicando o Trono de Ferro pra ele, dizendo que é de direito dele. Pois é, a Casa Velaryon em Game of Thrones tá do lado desse cara, jura fidelidade. Apesar de novo, Casa Velaryon na história de Game of Thrones é completamente irrelevante, não tem toda a riqueza que a gente vê em House of the Dragon. E tem mais um ponto, tem um evento importante ali de Game of Thrones que teve a baixa do mestre da Casa Velaryon, que é a Batalha de Blackwater, que é o Stannis atacando em direção ao Joffrey lá, né, na Baía de Porto Real, o Stannis quase conseguindo tomar, mas sendo surpreendido, e aquela explosão gigantesca, uma das cenas mais sinistras e assustadoras de Game of Thrones, com fogo vivo, né, que é aquele negócio que dá aquele fogo verde sinistro, e foi aqui que Montford Velaryon morreu na história. Apesar de Game of Thrones não dar foco pela irrelevância dessa família aqui. Aí você vai falar, João Vitor, então a Casa Velaryon acabou lá naquele momento, lá em Game of Thrones, então dali já finalizou. Não finalizou. Após ele, a Casa Velaryon ainda continuou, e quem foi nomeado Senhor da Casa Velaryon foi seu filho Monterys Velaryon, de 6 anos, uma criancinha, exatamente. Dá pra dizer que o membro mais notável da Casa Velaryon nessa época é o irmão do Montford Velaryon, que é o que morreu na batalha lá, que ele é nomeado mestre dos navios pela própria Cersei, a grande vilã aí da série Game of Thrones, no momento que ela foge ali de Porto Real. No caso, antes dela fugir, né, de Porto Real, o nome desse cara era Oren Waters, né, conhecido como o bastardo de Driftmark, o bastardo de Deriva Mark. Tá, João Vitor, mas e aí, o que aconteceu depois? Os Velaryon continuam depois de Game of Thrones? Se a gente pegar na atualidade da história, então eles estão vivos? A resposta é que sim. Após aquele fim trágico de Game of Thrones na 8ª temporada, a Casa Velaryon ainda existe, de novo, irrelevante, mas tá lá, e a ideia é que qualquer outra história que fosse continuar Game of Thrones, seja a continuação da série principal que não vai acontecer, ou uma continuação num spin-off que também não vai acontecer mais, tinha um spin-off, né, do Jon Snow confirmado, depois cancelaram, qualquer outra continuação que inventarem depois de algum momento no futuro, a ideia é que a Casa Velaryon possa voltar a aparecer, porque agora House of the Dragon introduzindo os Velaryon com maior intensidade, quando forem trazer um outro spin-off da continuação mais futura, era bom trazer o que restou dessa família, porque ainda existe. Em resumo, ao longo dos anos, após a Dança dos Dragões, a família
Velaryon foi decaindo, perdendo riquezas e tudo mais, até em Game of Thrones se tornar uma família irrelevante. Mas ela ainda existe, e existe até hoje na história. Ah, eu não acho irrelevante não, mas respeito com a família Velaryon. Tá bom, se você gosta, tudo bem, peço perdão, enfim. Coloca nos comentários o que você achou dessa história, o que você sabia que não sabia. Se você gostaria de ver uma continuação aí da história de Game of Thrones com a participação da família Velaryon, provavelmente eles iam aparecer na série do Jon Snow, alguma coisa assim, né? Quer mais conteúdo como esse, não deixe de se inscrever no canal, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e no mais é isso aí, já já eu tô de volta, um abraço, fui!